Acho que todo mundo que assiste o meu canal há um tempo já sabe que eu fiquei 3 horas falando de um livro muito bom, que é, né, o livro Era Uma Vez no Mistério do Tempo, que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês verem depois, se vocês tiverem tempo, obviamente. E hoje eu vou voltar a falar desse livro, só que eu não vou falar da história dele, eu vou ficar mais, sei lá, 5 horas falando sobre ele, não. Eu vou falar sobre as curiosidades, referências e easter eggs escondidos nesse livro e referências que com certeza você não percebeu. Então se você quer saber todas essas referências, curiosidades e easter eggs, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então, sem mais enrolação, vamos para as curiosidades e referências escondidas de Era Uma Vez um Mistério no Tempo 1. Uma vez, um mistério no tempo, Miqueias, seu amigo cheio de ideias. Catarina, menina, não confia em ninguém, é por isso que a Nanda vem. Bom, para começar esse vídeo bem, vamos começar com as curiosidades do livro, né? Que o autor até que foi tão bonzinho com a gente que deixou algumas curiosidades no próprio livro. Então eu vou trazer todas essas curiosidades aqui que já tá no livro para vocês verem. Agora sem mais enrolação, vamos falar sobre as curiosidades que, como eu falei, já tá aqui no livro. Vamos lá. A primeira curiosidade é: a história inteira faz referência aos clichês hollywoodianos, como a namorada clichê e o vilão clichê. Se vocês quiserem entender mais, vai no meu vídeo, né, de 3 horas. Se vocês não tiverem paciência ou tempo, muda pro final para vocês entenderem melhor, valeu? Outro exemplo presente na história é o cara do chapéu coco. É um personagem muito... e vai ser muito importante dar uma vez no Mistério do Tempo 2, que eu quero trazer aqui no canal. Este personagem é inspirado no vilão da animação A Família do Futuro. No entanto, a ironia está no fato dele ser um personagem misterioso que não revela o seu rosto. E no final desse livro ele revela quem ele é, tá? Então vai no meu vídeo porque o vídeo é muito bom. Em muitos filmes de Hollywood existem personagens assim que são inseridos apenas para gerar suspense e, no fim das contas, nem são alguém importante. Muito diferente do cara do chapéu coco, que está extremamente importante. Inclusive, ao longo do livro, ele aparece escondido em vários cenários. Você percebeu? Bom, eu não percebi, mas se você leu e percebeu, fala aí nos comentários. A segunda curiosidade que o livro deixa aqui pra gente é: os números têm papel importante na caracterização dos personagens da história. Miqueias, em um dos capítulos, veste a camisa com o número 8, e esse número traz um toque de mistério, porque, quando virado, vira o símbolo do infinito, né? Que todo mundo sabe que o infinito é meio que um 8 só que deitado, ligado ao looping temporal da trama. Pra quem não sabe, o loop temporal por causa da TV, que a família do Eloy tá num loop temporal e o Eloy precisa fazer tudo certinho para esse loop continuar ocorrendo. É mais ou menos isso. E também tem a Ananda, que aparece usando um casaco com o número 12. Esse número simboliza fim de ciclos. E no enredo, a Ananda quer acabar com o eterno ciclo das viagens no tempo. Por isso, o número 12. E essa camisa tá até no Era Uma Vez um Mistério do Tempo 2. Que acredita, essa camisa vai ter mais importância do que você imagina, tá? Então, espera até o final do ano para falar sobre esse livro. Partindo para a terceira curiosidade, que para mim é uma bem interessante, é: cada placa de veículo presente no livro carrega um significado intrigante. A família Peterson conduz um carro cuja a placa é BCKT1W3, codificada como Back in Time, ou em português, De Volta no Tempo, uma alusão direta ao clássico De Volta para o Futuro. Essa eu não peguei, tá? Essa curiosidade eu não peguei, tive que ler para entender porque eu não peguei isso. O carro policial que o Eros, né, o pai do Eloy, exibe a placa 121GWTS, né, que para quem manja aí de Volta para o Futuro é a mesma coisa que 1,21 gigawatts, né, que é a potência necessária de que a DeLorean requer para a viagem no tempo no filme mais famoso sobre o tema, né, como eu falei, De Volta para o Futuro. Já a placa do automóvel de Miqueias, LOL1FIH, oculta um anagrama enigmático. Não sei o que é um anagrama enigmático. Será que você consegue descobrir o que essa placa significa? LOL1FIH. Eu não sei o que significa, então se você sabe, deixe nos comentários. Ou se pá, o próprio autor vem aqui no vídeo e comenta, né? Vai que, né? Curiosidade 4. Note que sempre que o Eloy se encontra com uma versão diferente de si mesmo, né, o encontro começa através de reflexos, né? Porque no livro o Eloy encontra o próprio Eloy, só que mais velho, né? Uma versão mais velha do Eloy. Essa linguagem foi adotada nas ilustrações, pois no cinema, quando um personagem enxerga o seu próprio reflexo em um espelho, isso pode significar
que ele observa uma versão distorcida dele mesmo, ou uma versão que ele ainda não é. Cara, eu não peguei isso, eu vou procurar aqui, e se realmente tiver eu falo pra vocês. Ó, até achei aqui, eu acho que isso pode servir de exemplo, nessa parte aqui. Que realmente parece que é um reflexo, ó, ele olhando aqui, em frente aqui, realmente parece um negócio de reflexo, de espelho mesmo. Eu acho que isso aqui já dá pra servir como exemplo. Curiosidade 5, essa que eu achei bem interessante. O final verdadeiro foi censurado. Tanto o final quanto o começo eram super intensos e com muito gore. Eita, o que é gore? Não sei. Aqui ó, o termo gore refere-se a conteúdos que exibem violência gráfica extrema, focada em sangue, mutilação, não sei o que é mutilação, tortura ou destruição do corpo humano. A palavra vem do inglês e significa literalmente sangue coagulado, sendo usada em diferentes contextos. Ai, meu mouse! Quebrei meu mouse, gente. Ah, tá funcionando. Mas bom, gore é basicamente isso. Eu achei bem interessante. Continuando aqui a curiosidade 5, no entanto, essa ideia foi deixada de lado para garantir que o conteúdo pudesse ser desfrutado por todos os públicos, né? Criança, velho, adolescente. Inclusive, na primeira versão do fim, a Ananda não seria heroína. Inicialmente, o destino da personagem não estava definido e acabaria em aberto. Porém, o autor tinha um carinho tão grande por ela que reescreveu o final 3 vezes até encontrar um resultado que realmente deixasse satisfeito. Ou seja, a Ananda ia ser em aberto. Você não sabe se ela morreu, se ela foi presa. E no livro 2 a gente descobre o que aconteceu com ela. Mas o que aconteceu com ela? Fica até o final do ano assistindo o meu canal para você saber o que aconteceu com a Ananda. Não era uma vez no Mistério do Tempo 2, porque eu vou trazer esse livro sim. Eu já terminei, eu tô quase terminando o roteiro e tá muito bom. Agora, a sexta e última curiosidade que o livro aqui apresenta é: a Catarina não é a Catarina. Como assim? Um clone? Calma, quer dizer, pelo menos não na primeira versão da história. A ideia inicial era que a Catarina fosse uma versão alternativa do Eloy em um universo paralelo. Meio que a Catarina seria a versão feminina do Eloy, meio que uma Eloias, pode dizer assim. Mas o autor achou esse contexto tão complexo que explicar a viagem no tempo e multiverso no mesmo livro poderia confundir os leitores. Por isso, essa ideia foi deixada de lado e a Catarina acabou ganhando o papel de namorada, esposa, avó do Eloy. Confuso? Sim, mas nem tanto. Mas como assim namorada, esposa e avó do Eloy? É porque o que acontece? A Catarina é namorada do Eloy e ela vai se casar do Eloy. Só por causa desse loop infinito do Eloy, a Catarina, ao mesmo tempo que é a esposa do Eloy, e também é a avó do Eloy. Eu recomendaria você ver o meu vídeo para você entender melhor. Bom, essas foram as curiosidades que estavam no livro. Agora eu vou falar as curiosidades que não estavam no livro. Então você ou só indo no perfil do autor ou aqui nesse meu vídeo mesmo para saber dessas curiosidades e referências. Uma curiosidade muito legal sobre esse livro são as cores escolhidas. E para quem já leu o livro ou para quem viu o meu vídeo sobre esse livro, sabe que esse livro só tem tons de azul, azul claro, azul escuro, um branco, né, um azul clarinho, um azul mais escuro, um azul ciano, por aí. Olha, você pode perceber, ó, só tons de azuis, só azul, branco, né, azul claro, azul escuro, por aí. Só tem esses tons de azuis. E por que você acha que essa escolha foi feita? Porque, sei lá, eles não tinham dinheiro para usar as outras cores? Na verdade, você passou longe. Você tá muito errado. Porque o próprio autor falou em um vídeo dele que esses tons de azul escolhidos, né? Essa paleta de cores que ele escolheu foi para passar uma sensação de frieza, uma sensação de mistério, uma sensação de suspense, né? Meio que terror, sei lá, mas mais ou menos assim, sabe, uma frieza, um mistério, sabe, um suspense. Então por isso que ele escolheu usar tons de azuis. Também meio que combina meio com a essência do livro, de Viagem no Tempo, e também com a capa também. Então por isso que essa foi a escolha dele, né, de usar tons de azuis, porque para passar uma sensação de frieza, de mistério. E na moral, essa escolha foi muito boa, porque ele realmente conseguiu o que ele queria, passar uma sensação de mistério e de frieza. Então, parabéns ao autor. A segunda curiosidade é sobre o sobrenome do nosso queridíssimo protagonista, Eloy Petersen. Não, o sobrenome dele é Eloy Petersen, que é nada mais nada menos também o sobrenome da esposa do autor, né, que é o nome dela, não sei o nome dela, daí o sobrenome dela também é Petersen. Então o autor fez meio que
essa homenagem à esposa dele, colocando o sobrenome dela no sobrenome do protagonista também. Na moral, eu achei essa atitude muito fofa e muito legal do autor do livro. Tipo assim, uma homenagem à esposa. Da hora pra caramba. A próxima curiosidade é sobre a Catarina, né, o par romântico do nosso queridíssimo Eloy, uma das minhas personagens favoritas. Que ela foi inspirada, né, só de olhar para ela você vai perceber que ela foi inspirada na Gwen Stacy, né, a namorada do Homem-Aranha, mais especificamente o par romântico do Peter Parker, do Homem-Aranha e do Andrew Garfield, né, do espetacular Homem-Aranha 1 e 2. E, mano, ela também foi inspirada naquela garota clichê, né, de cinema. O próprio Matheus falou no vídeo dele que ela também foi inspirada, além da Gwen Stacy, também foi inspirada numa uma garota clichê, né, um par romântico clichê e tal, pra ter toda essa coisa de que, o Eloy odeia clichê, daí ele coloca vários clichês de propósito. E a Catarina também foi inspirada num par romântico clichê. Outra curiosidade é que o livro foi inspirado em várias obras famosas, né, filmes famosos e livros famosos. E um desses livros, né, que eu vivo falando aqui no canal é Diário de Banana, até porque esse livro também foi inspirado em um pouco ali da franquia Diário de Banana e também inspirado em vários filmes famosos de viagem no tempo, como o De Volta para o Futuro, que eu até já falei aqui no canal, vou deixar aqui nos cards para vocês verem, beleza? Agora, a última curiosidade é sobre o Michael, né, que é o melhor amigo do Eloy barra tio do Eloy também aqui, que aparece no primeiro livro. Que assim como a Catarina, o Michael também foi inspirado em um personagem famoso, né, e também junto do Homem-Aranha, só que dessa vez o Michael foi inspirado no Ned, né, o melhor amigo do Peter Parker, do Homem-Aranha, do Tom Holland, né, ele foi inspirado no Ned, até que eles têm uma certa semelhança ali, ele tá ali como um alívio cômico, que parece um grandíssimo filho de uma p... Agora, saindo das curiosidades, vamos falar sobre referências de easter eggs escondidos no livro Era Uma Vez um Mistério no Tempo 1, ó. São easter eggs assim que são muito difíceis de pegar. A primeira referência que podemos perceber aparece logo no começo do livro e é sobre, obviamente, nosso queridíssimo Diário de Banana, que, obviamente, o Matheus, assim como eu, é um grandíssimo fã de Diário de Banana, porque tem uma página que mostra ali um pouco do Eloy, e o Eloy fala, não sou um banana, tadanana. Daí mostra ali a imagem de uma banana. Ah, mas o que tem a ver com uma banana? Irmão, é uma referência, o próprio autor confirmou isso, então é sim uma referência difícil de pegar, mas é uma referência. Essa aqui é um pouco mais difícil de pegar, porque na maioria das vezes ela só passa despercebido e ninguém dá mesmo, ninguém percebe, porque é um pouco difícil mesmo de perceber, então tá tudo bem. Essa referência é a seguinte, a primeira é a na capa, são duas aqui, eu vou falar as duas aqui de uma vez, que é uma na capa e na contracapa, né, aqui é na capa, né, a primeira aqui é na capa, onde aparece uma borboleta, vocês podem ver, uma borboleta. Ah, Guilherme, mas tá bom. O que é essa borboleta? Essa borboleta nada mais nada menos é uma referência do que a um efeito borboleta. Você não sabe o que é efeito borboleta? Eu também não sei muito bem, mas se eu fosse para tentar resumir, é tipo assim. Você volta pro passado, mata uma mosca. Quando você volta pro futuro, os dinossauros ainda existem. Tipo, eu não sei se é mais ou menos isso, mas tipo, é seguindo essa linha de raciocínio, entende? Mas não é exatamente isso. Agora, a segunda referência é aqui nessa contracapa. Onde aqui no cantinho, aqui né, no finalzinho vem um negocinho, né? No finalzinho vem um negocinho. No finalzinho aqui aparece uma placa de carro, né? Que está escrito 1,21 GWTS. Que, como eu falei lá atrás, é uma referência a Diário do Futuro. Perdão, a De Volta para o Futuro, né? Que é basicamente 1,21 gigawatts, né? Que é algo que aquele professor lá fala pro McFly, que cita, né, que o carro, a DeLorean precisa de 1,21 gigawatts para conseguir viajar no tempo. Então, cara, na moral, eu achei uma referência bem legal. E foi aqui fazendo um vídeo que eu entendi a referência, né, que eu peguei a referência daqui. Porque aqui eu tinha entendido, né, o W e tal. Mas eu tinha visto a placa, só que não tinha entendido. Eu entendi agora, lendo ali agora há pouco, né? Que esse 1,21 GWTS é 1,21 gigawatts.
Seguindo a nossa lista de referências e easter eggs escondidos, o livro nos apresenta várias paródias de filmes, né, famosos, que aqui levam um nome completamente diferente, como o Peter Pan, que vira Peter Pão de Queijo. Eu vou mostrar todos para vocês. Todos. Essa é a diferença de um fã para um fanboy. Bom, começando aqui temos o Clube dos 5, que virou o Clube dos 5,5. Ponte para a Terapia. Eu não sei qual que é, eu não entendi. Mas os que eu não entender, rapaziada, se vocês entenderem, digita aqui nos comentários, beleza? Temos aqui Tá Chovendo Massa de Miojo, que obviamente é uma paródia de Tá Chovendo Hambúrguer. Sem Volta para o Futuro, que é uma referência de Volta para o Futuro. Emo Aranha, uma aranha emo picou, né, uma referência de Homem-Aranha. Ele tem um ingrediente secreto, né, pelo nome vocês não vão entender, mas se vocês forem ver o pôster, é uma referência à Fantástica Fábrica de Chocolate. O bicho vai pregar. Tem alguém me ligando. Depois eu ligo, depois eu falo com ela. Temos aqui O Bicho Vai Pregar, né, paródia de O Bicho Vai Pegar. Carrie, a Porquinha Estranha. Eu não sei, então dito que já comentar se você saber. Frio Willy, né, uma referência a Frio Willy, né, que é um filme de uma baleia e tal. Peter Pão de Queijo, né, Peter Pan, como eu falei. O Brinquedo Assassino, né, referência ao Chuck, Brinquedo Assassino. Shark Boy e Lava Vaca em 3D, ou seja, uma paródia de Shark Boy e Lava Girl. A Que Pena Sereia, referência a Pequena Sereia, né, que é Que Pena Sereia. Temos o Tubafinho, uma referência de O Tubarão. Deve ter um post, nossa, que filme bom, meu Deus do céu. A Noiva do Tubafinho e O Filho do Tubafinho, ou seja, virou ali, né, uma trilogia de filmes do Tubarão, que agora é Tubafinho, né, meio que uma junção de um tubarão com um golfinho. Agora, essa referência que tá na primeira página do capítulo 7, que temos o título, um clássico filme de terror dos anos 90. Só que no lugar do 0 do 90 tem a máscara do Jason. É um detalhe que acho que assim, todo mundo consegue ver, mas eu achei interessante falar ele aqui. Agora, no título do capítulo 8 tá escrito De Volta para o Presente, que acho que qualquer pessoa com mínimo, sei lá, de 45 de QI consegue identificar que isso é uma referência direta para De Volta ao Futuro, né? De Volta ao Presente, De Volta ao Futuro. Acho que todo mundo conseguiu identificar essa. Por uma curiosidade, se encontra na página 217, quando o Eloy e a Ananda vão entrar na televisão e o livro mostra uma imagem que é uma referência também de Volta para o Futuro, né, que tem duas linhas, né, de fogo do lado da televisão. Não, uma referência clara de quando o McFly volta ao passado e tem aquelas faíscas de fogo. Uma referência muito boa de Volta para o Futuro, né? A próxima referência não é tão uma referência direta a alguma obra ou algo ou alguém, mas uma referência que alguns fãs de certa franquia vão entender, que é do capítulo 10, porque o nome do capítulo 10 é Teoria do Caos, e é muito citada, né, nas franquias de Jurassic Park, né? Muitos fãs de Jurassic Park vão entender a referência da Teoria do Caos, até que o Ian Malcolm, né, no Jurassic Park, né, um de 90 e pouco, o Ian Malcolm cita a Teoria do Caos. Na série animada tem um episódio chamado Teoria do Caos, tem uma série com o nome Teoria do Caos, então, né? Então acho que a maioria que pegar essa referência da Teoria do Caos, a primeira coisa que eles vão lembrar é de Jurassic Park. A próxima referência se encontra na página 278, que é no fundo da imagem, ou seja, é um pouco mais difícil de você perceber que aqui, né, se vocês forem olhar com um olhar mais atento na página 278, você pode ver que ao fundo tem um pôster de um filme que está escrito Quinta-feira 13, provavelmente dessa distância aí não dá pra ver, mas está escrito Quinta-feira 13, que obviamente é uma referência direta, né, a Sexta-feira 13. Provavelmente isso aqui não é nenhuma referência, mas sim algo que o Eloy fez, né, porque o Eloy invadiu vários filmes e mudou vários filmes. Então isso aqui meio que foi uma consequência do Eloy ter mudado os filmes, Quinta-feira 13. Eu acho que possivelmente seja isso, mas ainda assim é uma referência muito legal.
A próxima referência está na página 306, nos primeiros quadrinhos da página, que nessa parte acontece que o Eloy e o Mickey vão ver um filme de uma fita VHS misterioso, porque um cara misterioso deu uma fita VHS misteriosa pro Eloy, e o Eloy vai ver qual que é o conteúdo da VHS, né? E quando ele coloca a VHS na TV, na abertura desse filme, acho que todo mundo, né, quando eu mostrar, acho que todo mundo vai entender o que é. Que é basicamente aquele leão que aparece em vários filmes, leão que aparece no rugido, num círculo. É uma referência muito legal. E eu acho que é bem nostálgico também, porque acho que todo mundo viu esse leão pelo menos uma vez na vida, né? Desse leão aparecendo, né, rugindo, clássico. Bom, essas foram todas as curiosidades e referências que eu trouxe desse livro. E com certeza deve ter mais alguma curiosidade ou referência que eu não peguei, ou eu peguei, mas eu não prestei atenção, eu não entendi a referência direito. Então se você sabe de alguma curiosidade ou referência, né, ou easter egg que eu não falei aqui, deixe nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo meu sobre livros, filmes, séries, jogos e tudo mais. Então, obrigado por assistir, eu sou o Jovem Crítico e valeu!